E aí, gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos ver algumas noções básicas de patologia e da imunohistoquímica. Você sabia que os tumores são qualquer massa anômala observada nos tecidos e que as técnicas de imunohistoquímica permitem classificar essas massas de forma bastante precisa? Não? Então assistam esse vídeo, inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações, compartilhem e comentem. Isso é muito importante. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Bom, a patologia é a ciência médica dedicada ao estudo das formações das doenças mediante análise do fenótipo da lesão, servindo assim como um elo entre as disciplinas básicas e clínicas. Tal fenótipo pode ser analisado quanto ao padrão morfológico das alterações das estruturas dos órgãos, tecidos, células e componentes intracelulares, objeto da anatomia patológica, que atualmente persiste como um padrão ouro para o diagnóstico, graduação e estadiamento das neoplasias. Então, ver um pouquinho das neoplasias benignas e malignas. As neoplasias benignas, elas crescem de forma lenta, são bem delimitadas e não invadem tecidos ao redor. Geralmente elas apresentam células bem diferenciadas, semelhantes às normais, e não têm metástase, enquanto que as neoplasias malignas, ou câncer, eles crescem de forma rápida, invasiva, podendo se espalhar para outros órgãos através de metástases, e essas células são mais indiferenciadas, com pouca semelhança com o tecido normal. E também podem causar necrose devido ao rápido crescimento e falta de suprimento sanguíneo adequado. O diagnóstico de neoplasia envolve critérios morfológicos, observação microscópico, e macroscópicos, que são as imagens clínicas e biópsias, com uma especial atenção para a presença de metástase, que é o principal sinal de malignidade. Além disso, tumores menos diferenciados, malignos, muitas vezes necessitam de pesquisas moleculares para um diagnóstico mais preciso, incluindo análise de proteínas e alterações genéticas. Esses critérios são essenciais para planejar estratégias terapêuticas eficazes, já que o tipo e a agressividade da neoplasia influenciam diretamente no tratamento. Em relação à nomenclatura das neoplasias, aqui vão estar os principais pontos. Vamos começar com a classificação das neoplasias. A nomenclatura ela é baseada em características morfológicas, moleculares e genéticas, sendo guiadas por princípios da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Neoplasias benignas e malignas têm nomes como base no tecido de origem, por exemplo, OMA. Para neoplasias benignas, como um adenoma glandular ou um fibroma do tecido conjuntivo, enquanto que as malignas podem ser carcinomas, que são os epiteliais, ou os sarcomas conjuntivos. A gente tem exceções a termos consagrados também. Alguns termos, como linfoma, melanoma, mesotelioma, referem-se a neoplasias malignas, mesmo terminando em oma. Existem diferenças nos nomes para neoplasias semelhantes em diferentes locais, como seminoma, que é no testículo, e disgerminoma, que é no ovário, ou teratomas, que são tecidos de várias camadas embrionárias. E também os aspectos moleculares e terapêuticos. As neoplasias são doenças genéticas causadas por alteração no DNA que ativam oncogenes ou inativam genes supressores tumorais. A tumorigênese ela é um processo gradual envolvendo alterações genéticas e interações com o microambiente tumoral, que leva à progressão e heterogeneidade dos tumores. Essas características são importantes para o diagnóstico, prognóstico e escolha de tratamentos personalizados. E, por fim, alguns casos específicos, leucemias, malignidade do sistema hematopoético com células tumorais circulantes. Sua classificação inclui necessidades de análise morfológica e moleculares para determinar a melhor abordagem terapêutica.
E os teratomas, que são tumores contendo tecidos de diferentes camadas embrionárias. Eles podem ser benignos, maduros, ou malignos, imaturos, dependendo do grau de diferenciação celular. A compreensão desses aspectos é essencial para unificar uma linguagem na oncologia e melhorar o manejo clínico e terapêutico das neoplasias. Os tumores não neoplásicos. O termo tumor, ele é usado na medicina para descrever qualquer massa anômala, mas nem sempre ele está relacionado ao câncer. Ele pode se referir a diferentes tipos de lesões, dependendo da sua natureza e origem. Então aqui vão ter alguns tipos de exemplos, né? Os tumores não neoplásicos, né? A gente tem os abscessos, são tumores causados por inflamações, como acontece em algumas infecções. Os coristomas são massas de tecidos que se encontram fora de sua localização normal, são ectópicos, né? Como um tecido suprarrenal no rim ou um tecido paratireoidiano na tireoide. Os hamartomas, né? Que é uma mistura de tecido normal de diferentes origens dentro de um órgão, como um nódulo cartilaginoso e muscular no pulmão. Os cistos, que são tumores com cavidades preenchidas por líquido, revestidas por um epitélio. Ou pseudocistos, que são massas semelhantes aos cistos, mas sem revestimento epitelial, sendo formadas por uma parede fibroinflamatória. E os cistos em neoplasia. Alguns tumores císticos eles podem ser benignos, como por exemplo o cistadenoma, ou maligno, como por exemplo o cistaadenocarcinoma, como ocorre em certos tumores ovarianos. Essas categorias elas ajudam a diferenciar os tumores com base na sua estrutura de origem, sendo um ponto importante no diagnóstico e no planejamento de tratamentos. E a correlação morfológico-molecular em neoplasias. As células neoplásicas elas possuem características que as tornam diferentes das células normais. Essas alterações permitem, entre elas, que se dividam indefinidamente, devido a alguma falha no controle do ciclo celular, que sobrevivam mais tempo, por interrupções do ciclo celular ou alterações nas vias que regulam a morte celular programada, que é a apoptose, que se apresentem instabilidade genética causada por mudanças em cromossomos, genes e fatores de transcrição, além de alterações epigenéticas que afetam e regulam a leitura do DNA, e na produção de proteínas anormais ou em quantidades desreguladas, impactando então em funções essenciais para o equilíbrio celular. Além disso, as células neoplásicas interagem com o microambiente tumoral, que incluem fibroblastos e células endoteliais, influenciando o desenvolvimento e a progressão do tumor. Essas relações com o microambiente são cada vez mais reconhecidas como cruciais na dinâmica do câncer. E vamos para a imunohistoquímica, né? O diagnóstico de neoplasias, atualmente ele é baseado principalmente no estudo anatomopatológico, que analisa a aparência dos tecidos e células a olho nu e ao microscópio. Quando necessário, esse diagnóstico pode ser complementado pela identificação e alteração dos cromossomos, os genes ou no processo de expressão desses genes. Como as proteínas são os principais produtos de expressão gênica, identificar essas proteínas em uma célula tumoral ou no tecido ao redor do tumor, por meio de técnicas como a imunohistoquímica, né, que são amostras de tecido, ou imunocitoquímica em amostras de célula, ajuda muito no diagnóstico, especialmente no caso de tumores pouco diferenciados. Essas técnicas elas são bastante precisas e também podem ser usadas para localizar a origem de um tumor detectado por metástase, indicando os órgãos mais prováveis a serem a sede inicial da doença. Além disso, a pesquisa de biomarcadores tem se tornado cada vez mais importante para orientar o tratamento, ajudando a escolher a melhor abordagem terapêutica de forma personalizada. As neoplasias malignas pouco diferenciadas. A maioria das neoplasias benignas
e de tumores malignos bem diferenciados pode ser diagnosticada com precisão pelo estudo anatomopatológico, que analisa o tecido processado e preparado no laboratório. Isso pode incluir amostras congeladas durante a cirurgia, preparações citológicas ou, mais comumente, tecidos fixados em formol e incluídos em parafina. Já os tumores pouco diferenciados, em que as células não se parecem muito com o tecido de origem, requer análise um pouco mais detalhada, como a imunohistoquímica. Nesse caso, apenas um biomarcador pode levar a erros, ou seja, os falsos positivos ou até mesmo os falsos negativos. Por isso, geralmente é usado um painel de anticorpos de 5 a 8 em média, selecionado pelo médico patologista, que combina as características morfológicas observadas com o contexto clínico e epidemiológico do paciente. O objetivo, então, vai ser integrar o conhecimento de histologia e biologia molecular com análise morfológica para solucionar o caso mais complexos e fornecer um diagnóstico bem mais preciso. Os filamentos intermediários. O citoesqueleto ele é uma rede de proteínas no interior das células, composta por estruturas como microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários. Esses últimos, por sua estabilidade e especificidade, são importantes na identificação de neoplasias por meio de testes imunohistoquímicos. Entre os principais filamentos intermediários, a gente pode destacar as queratinas, que são encontradas nas células epiteliais. São classificadas pelo peso molecular, alto peso molecular ou baixo peso molecular, e pelo ponto isoelétrico, que elas podem ser ácidas ou podem ser básicas. Elas também ajudam a identificar diferentes tipos de tumores epiteliais, como carcinomas epidermoides e adenocarcinomas. A vimectina, ela predominantemente aparece em células de origem mesenquimal e está presente em quase todos os tumores mesenquimais, como sarcomas. Em alguns casos, carcinomas que combinam vimectina e queratina, como os de células renais ou do endométrio. A desmina, ela é restrita a tecidos musculares, seja o liso, estriado e o cardíaco. É um marcador importante em neoplasias musculares como leiomiomas, leiomiosarcomas e rabdomiosarcomas. A proteína ácida de fibrilas gliais, ela é usada para identificar tumores do sistema nervoso central, como astrocitomas, e algumas neoplasias em glândulas exócrinas. E os neurofilamentos, que são associados às células nervosas e são usados para diagnosticar neoplasias neurais, como neuroblastomas e outros tumores do sistema nervoso. Essas proteínas elas auxiliam no diagnóstico e na caracterização de tumores, especialmente em casos mais complexos, contribuindo então para identificar sua origem e diferenciar subtipos, muitas vezes determinantes para um tratamento mais adequado. Por fim, a gente pode pensar em algumas perspectivas e desafios. O avanço na oncologia tem permitido diagnósticos cada vez mais precisos e melhores, com mais chance de cura para muitos pacientes. Na patologia, o aprofundamento dos critérios morfológicos e das vias moleculares ligadas à proliferação, morte celular, invasão de metástases, coloca os patologistas em uma posição central no tratamento da neoplasia. Além de confirmar o diagnóstico, esses profissionais agora eles trabalham em equipes multidisciplinares, como oncologistas, cirurgiões, radiologistas, pesquisadores, ajudando a definir as melhores opções terapêuticas. Entre os desafios atuais está a formação de mais patologistas preparados para atuar nessa nova patologia. Sua presença é essencial e não apenas no laboratório, mas também em procedimentos como endoscopias, exames radiológicos para orientar a coleta e a qualidade da amostra. Durante cirurgias, o patologista participa do diagnóstico em tempo real e da avaliação das margens tumorais, reduzindo então a necessidade de novas intervenções.
Outra função crucial é o manejo de amostras biológicas, garantindo que sejam processadas e armazenadas de forma adequada, alinhadas às normas internacionais, como nos biobancos. E esse trabalho, ele reflete a integração do patologista na medicina personalizada, destacada pela ideia de que o espécime cirúrgico e a parte personalizada da medicina em oncologia. O momento é de desafios, mas também de grandes oportunidades para transformar anos de pesquisa em benefícios clínicos para os pacientes. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.